Passou um vendedor, se engraçou da minha mãe, fez amizade com meu avô, levou minha mãe. Casou e levou minha mãe. Eu não sei se minha mãe teve lua de mel, mas ela logo engravidou. Chegou para o meu pai e disse: estou grávida. O que uma mulher espera quando diz para o marido: estou grávida? Naquele dia, o meu pai deu uma surra na minha mãe. E ali começou um drama terrível. Ele chegou ao ponto de contratar uma pessoa para aplicar uma injeção para provocar um aborto. O enfermeiro, sem querer, bateu na mesa, a ampola caiu, ele ficou nervoso e saiu dizendo: Dona Salomé, isso aqui ia fazer muito mal, ia matar o seu filho, me perdoe, e foi embora. O meu pai fez de tudo para minha mãe abortar. Obrigou ela a comer, beber, fazer tudo que uma gestante não pode fazer. Foram 9 meses de drama, de terror. Finalmente, ela estava sentindo contrações e disse para ele: preciso ir para a maternidade. Sabe o que ele fez? Ela era proibida de abrir a porta e proibida de abrir a janela. Ele foi lá, passou a chave, voltou e começou de novo a agredi-la. Minha mãe ficou 2 dias sentindo contrações e não tinha ninguém que a levasse à maternidade. Finalmente a bolsa estourou. Passou um anjo de rural e levou minha mãe para a maternidade. Chegando lá, ela não tinha forças para me ter, nem eu tinha forças para nascer. Fizeram um procedimento que a machucaram muito, mas finalmente eu nasci. Minha mãe não teve aquela bolsa chique que as mulheres levam para a maternidade. Naquela época vendia-se açúcar em sacos de pano. Ela cortou um saco de pano, fez 2 fraldinhas, colocou numa sacola do supermercado e foi para a maternidade. Quando ela voltou, ela me enchia de talco. Você lembra de talco? Me enchia de talco e sentava no batente, lá no Icó. E Icó está no Google. O sonho dela era que alguém passasse e dissesse: que bonito, ele nasceu. Mas ninguém dizia: que bonitinho ele nasceu. Só diziam: nasceu. Minha mãe voltava para casa chorando, dizendo: ninguém diz que meu filho é bonito. Um parente que eu muito amo foi me visitar, depois foi na casa de uma tia minha, Gertrudes. A tia Gertrudes disse: e o filho da Salomé nasceu? Ele disse: nasceu. E como é que ele é? Aí esse parente que eu muito amo falou assim: ele parece um sapo. Que isso, irmã? Sorrindo da minha desgraça. Vocês concordam que o sapo virou um príncipe? Diz Darlede que foi quando ela beijou. Isaías 41, versículo 10 diz: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, eu sou o seu Senhor e o seu Salvador, eu vou lhe proteger. No meu caso era pequeno, fraquinho e feinho. Mas quando eu descobri Isaías, irmã, Isaías 41, versículo 10 foi uma força para mim. Não foi fácil, e eu vou concluir, não foi fácil. Para vocês terem ideia, a minha primeira mamadeira foi um vidro de shampoo. Minha mãe não tinha aquela borrachinha de sugar. Descobriu que a vizinha estava amamentando um bezerro que estava desmamado. Uma cearense criativa fez parceria com a vizinha, pegou a borrachinha emprestado, acoplou no vidro de shampoo e dava leite para o Jotinha crescer e ficar forte. Se eu soubesse que eu ia falar para vocês, hoje à tarde eu teria trazido a parte visual desse tema para vocês. Com menos de 2 meses, minha mãe quebrou o silêncio, denunciou meu pai, foi resgatada pelo meu avô em 1973 e saiu daquela casa.
Em 1973, ela quebrou o silêncio. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe casou-se novamente, encontrou o grande príncipe da vida dela e foi muito feliz. Agora, quando eu tinha 26 anos, e hoje minha mãe é uma missionária em Juazeiro do Norte, inclusive chegou nesse fim de semana para o casamento da neta. Quando eu tinha 26 anos, eu decidi encontrar o meu pai. Eu tenho 3 minutos para contar esse encontro do meu pai. Eu encontrei o meu maior inimigo. Fiz uma investigação, eu era repórter policial, era fácil, descobri onde ele estava, cheguei lá, descobri a minha irmã, porque quando minha mãe casou, ela descobriu assim de cara que o meu pai tinha contribuído para a morte do sogro, da ex-mulher. Meu pai tinha uma amante, uma outra mulher, e minha mãe ia ter que criar uma adolescente. E minha mãe tinha saído da adolescência. Então, naquela época, naquela ocasião, quando eu tinha 26 anos, eu encontrei o meu pai e encontrei a minha irmã Nilzinha. Entreguei uma carta. Ela foi lendo detalhes que só ela e minha mãe sabiam. E ela muito emocionada. E no final dizia: e esse que está na sua frente, esse gatão. Não, gatão é por minha conta. Esse que está na sua frente é o seu irmão Washington. Foi forte para ela. Dei um abraço na minha irmã e disse: cadê o meu pai? Ela falou: vou chamar o pai. Chamou o pai. O pai veio e eu dei um abraço nele. Ele virou o rosto e parecia que eu estava abraçando um picolé, um iceberg. Não disse uma palavra e saiu. Eu fiquei mais um pouco ali com a minha irmã, conheci a filha dela, minha sobrinha, a família, e antes de sair eu decidi novamente encontrá-lo. Entrei num cômodo na casa, ele estava sentado, logo ficou em pé. Eu estava armado, mirei no peito, disparei 1, 2, 3, 4 vezes e não errei uma só palavra. Estava pensando mal de mim, né? Eu disse tudo o que eu queria. Eu disse. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, porque a gente deve guardar o que é bom, só guarde o que é bom. Eu disse: eu quero que você tenha sucesso, tenha paz, seja feliz. E estou dizendo isso, não porque eu sou o cara, eu sou bonzinho, não, eu estou te dizendo isso, por causa do Jesus que me adotou. Saí dali. Ele não disse uma palavra, mas eu disse tudo o que eu queria. Eu disse: eu estou falando isso para o Senhor, porque eu escolhi amar e perdoar. Queridas, quando você decide amar e perdoar, você gera vida no outro e você tem mais vida. 2 anos depois, meu pai faleceu com câncer, mas tranquilo e em paz. O filho que ele rejeitou nunca o desamparou. O filho que ele tentou contra a vida nunca o desejou mal. Eu escolhi amar e perdoar.